simples questão trabalhista pode se transformar em um grande problema. Sem conhecimento das leis ou confiança na conquista de seus direitos, muitos desanimam e até desistem de lutar para resolver a situação. Mas, desde 2005, essa realidade está mudando no Tocantins. É que no estado, a Justiça do Trabalho funciona de uma maneira diferente da usual. Não é o cidadão que tem que ir até onde a justiça está, e sim a justiça que vai até a comunidade. E quando as cidades ainda não possuem instalações físicas para receber juízes e servidores, nem assim eles desanimam. Esse preparo para essa justiça itinerante, ela requer contato com os foros da justiça comum, da justiça eleitoral nessas cidades, né? Os contatos já foram feitos, já está tudo agendado, nós preparamos todos os processos, vocês podem verificar naquelas caixas separadas por cidades, né? E é uma satisfação muito grande quando a gente vai ao encontro das pessoas nessas cidades. Munidos de computadores, de processos e de leis, os juízes vão até essas comunidades, fazendo valer a regra de que todo cidadão deve ter acesso à justiça. Desde o início da implantação da Vara do Trabalho em Indianópolis, que a gente vem, como representante da OAB, desenvolvendo ações no sentido de dinamizar ainda mais a prestação jurisdicional na área do trabalho. Assim, acontece a Justiça Itinerante no Tocantins, que atende mais de 20 localidades. O Tocantins foi criado em 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte e é o mais novo dos 26 estados do Brasil. Localizado na região norte, faz limites com o Nordeste, Centro-Oeste e o Meio-Norte. Nossa equipe acompanhou 2 desses juízes pelo estado afora. Foram 6 dias de viagem e várias cidades atendidas. Mais de 150 audiências realizadas em todo o estado, por 3 varas do trabalho. A equipe acompanhou de perto o trabalho das varas de Dianópolis, a 300 quilômetros de Palmas, e de Gurupi, a 360 quilômetros da capital. A Justiça Itinerante segue seu caminho. Passa por belas paisagens até chegar a Taguatinga do Tocantins. A cidade, que tem quase 15 mil habitantes, se localiza ao sul do estado e abriga a Serra Real, que segue até o Jalapão. O fórum da cidade é o destino e começam as audiências. Eu tive uma reclamação trabalhista que foi solucionada. Nós estamos muito satisfeitos pela presteza do atendimento e inclusive, pela educação dos juízes que nos atenderam. Inclusive, meu pai tinha várias ações e as ações demoravam 10 anos. Teve ação que foi tomada a decisão depois que ele já era falecido, sabe? E essa aí foi presta, foi rápida, foi ligeira, sabe? E nós estamos muito satisfeitos. As audiências não param. Além de audiências tradicionais, a Justiça Itinerante realiza termações, que são atendimentos a pessoas que procuram a justiça pela primeira vez e sem advogado. A Justiça Itinerante, ela representa para os advogados e também para a população uma forma de acesso à justiça. Essa dificuldade de deslocar, o ônus, né, que causa para que o reclamante, o reclamado e o advogado estejam deslocando, e também a questão da celeridade. A Justiça Itinerante, ela traz assim, uma resposta muito positiva. É a justiça presente na cidade. O juiz Márcio Brito e sua equipe seguem para a próxima cidade. Mais estrada e dessa vez com uma parada muito especial que evidencia as riquezas naturais e o potencial turístico da região. Na divisa com a cidade de Aurora do Tocantins, a atração é o Rio Azuis. 2 olhos d'água que brotam de um barranco e formam um lago de águas azuis esverdeadas. Com 147 metros, o Rio Azuis deságua no Rio Sobrado e já foi considerado o menor rio do mundo. A caravana da Justiça Itinerante chega a Arraias. Conhecida como a Cidade das Colinas, ela é cercada por formações rochosas.
Na arquitetura, predomina o estilo colonial português e nas casas mais antigas ainda podem ser vistas as iniciais dos patriarcas das famílias que as construíram. As audiências acontecem na sede da Justiça Eleitoral e as pessoas vêm de várias partes da região como podem. Em um dos cômodos onde funciona a Justiça que as audiências acontecem. Pegamos a estrada novamente. Agora, nossa equipe vai se encontrar com o grupo da Vara do Trabalho de Gurupi. O juiz Leador Machado nem espera a saída e já está trabalhando. Sem muito tempo para um bate-papo, ele dá entrevista dentro do carro. A grande dificuldade que tem no início era a própria divulgação do trabalho, né? Mas agora, depois de um ano e pouco, o trabalho já está bastante conhecido. Os poucos advogados que tinham estão começando a atuar, né, nessa área, mas hoje uma das grandes dificuldades que nós encontramos é com relação à perícia médica. Nessa região aqui, ligada à área de pecuária, muito acidente de trabalho, e na região próxima de Palmeirópolis, os acidentes de trabalho ligados à construção das linhas de transmissão. Então seria uma forma de levar a justiça a quem não teria a possibilidade de acessá-la. Uma boiada atravessa a pista e atrasa a viagem. Cena comum na região onde a atividade predominante é a pecuária. As audiências vão ser realizadas em Alvorada. Com pouco mais de 10 mil habitantes, a cidade surgiu nos idos de 1950, durante a construção da rodovia Belém-Brasília. Conhecida como a capital do gado branco, Alvorada abriga muitas propriedades rurais, além de indústrias de pequeno porte. No fórum, o trabalho tem que ser ágil, a fila de espera é grande e o que se constata é um elevado índice de demandas reprimidas, que são aquelas ações que não chegam ao Poder Judiciário pelas dificuldades de acesso. Mas esse cenário está mudando com a chegada da Justiça Itinerante. Foi demitido. Eu trabalhei lá 1 ano e 2 meses. Aí a gente lá não trabalhava sem carteira assinada, era sem carteira assinada, sabe? Aí ele mandou a gente embora, aí sem falar assim se ia pagar a gente, acertar com a gente, nem nada, mandou a gente embora sem mais sem menos. Eu sentia meio recolhido, sabe? Com tanta gente falar que isso era muito enrolado, que a justiça era isso, era aquilo, eu estava meio recolhido, sabe? Mas no termo de eu ver a doutora Tília falar como é que é o caso, eu me animei, sabe? Aí foi que conseguimos entrar fazer os papéis, os documentos, foi beleza, eu achei ótimo, mas eu achava que eu ia perder minha causa. Sofri um acidente na empresa e não fui indenizada. Eu sofri uma contaminação química na empresa. Caiu produto químico no meu olho. Durante 8 dias eu passei totalmente sem a visão do olho. Eu vim principalmente atrás do recurso da justiça para mim continuar o tratamento qual a empresa não me deu. O nosso resultado prático tem sido muito bom. 90% das ações nós resolvemos na primeira audiência com acordo. Tá? Que para o cliente, principalmente o cliente, o obreiro que precisa, que necessita, ele precisa do dinheiro o mais rápido possível para poder... porque são créditos trabalhistas de natureza alimentar, né, para poder sanar as necessidades da sua família. A justiça itinerante, acho que ela já traz o diferencial de maior agilidade na solução do conflito. E o diferencial maior dela é que a justiça vem até o povo, e o povo precisa disso, não tem dinheiro para deslocamento até a cidade maior, que seria Gurupi, né? Então o diferencial é bem grande. A equipe deixa a cidade com a sensação de que justiça foi feita. A curiosidade do grupo é aguçada pela imensidão do rio Tocantins. Com uma área superior a 800 mil quilômetros quadrados, esta é a maior bacia hidrográfica inteiramente situada em território brasileiro. De volta à estrada, o destino agora é o reencontro com o grupo de Dianópolis, que segue para a cidade mais antiga do Tocantins, Natividade. Natividade fica a 323 metros de altitude e tem cerca de 10 mil habitantes. Criada em 1734 como um antigo arraial, a cidade é o mais antigo núcleo urbano fundado no Tocantins. Tombada pelo patrimônio nacional, Natividade tem guardiões entre os moradores e histórias da época dos escravos, como essa igreja construída toda em pedra.
E não é que o habitante mais antigo da cidade passa na frente da igreja na hora em que estávamos ali? Ele não se intimida e até faz pose para as câmeras. Simone, uma das guardiãs de Natividade, fala sobre a presença da justiça itinerante na cidade. Natividade é uma cidade que tem o turismo como a economia importante futuramente. Então, se a gente trabalhar tudo isso, nós vamos ter várias opções de emprego aí gerados e que o turismo ele gera muitos empregos. A gente sabe que é o tipo de economia bastante importante em que todo mundo ganha. Com relação de ter a justiça itinerante aqui, de estar presente, de estar abrindo os olhos das pessoas, de estar vendo quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, é muito importante para que essa atividade de trabalho tenha uma relação mais harmoniosa, para que as pessoas saibam como proceder na questão de ter um funcionário, de ter suas atividades, ou então de ter a ser empregado ou de começar uma atividade. Vara do Trabalho de Higienópolis e atividade itinerante no município de Natividade. Processo 363 de 2009. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Dario Camelo Rocha. Em Natividade, as audiências ocorrem graças a uma parceria com o Tribunal de Justiça do Tocantins, que cedeu o espaço. Trabalhadores e patrões esperam a vez de buscar uma solução para os conflitos. O acordo acontece na maioria dos casos. Ninguém quer ficar vindo a várias audiências, se pode resolver tudo no mesmo dia. Uma fábrica de cimento instalada à beira da estrada chama a atenção. E foi lá que o juiz Márcio nos deu uma entrevista. A justiça itinerante é justamente isso, é quando nós ultrapassamos as portas do judiciário, de onde ele está instalado, e percorremos as cidades. Percorrendo as cidades, o juiz, além de fazer audiência, ele deve conhecer a realidade dos trabalhadores e de como o desenvolvimento acontece, principalmente no interior do país. Esses lugares muitas vezes esquecidos e que o juiz, dentro do processo, dentro de uma sala, ele não tem conhecimento. E assim a gente pode ver no Brasil um desenvolvimento sustentável, que é aquele que a Constituição prevê e almeja. Assim, terminou mais um período da Justiça Itinerante da Justiça do Trabalho do DF Tocantins. A caravana do TRT-10 percorreu o centro-sul do Tocantins e agora vai para o centro-norte. Aguardem o Justiça na Estrada 2.